Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Renato Grilo e hoje eu vou comentar aqui um julgamento do Superior Tribunal de Justiça que nos apresenta a forma como se estrutura a instrução e o julgamento de crimes de competência originária na Corte Superior. É bem interessante para a gente dar uma revisada como funciona essas cortes de sobreposição interpretativa STF e STJ. Vamos prestar atenção, né, porque esse julgamento nos apresenta esse contexto e é muito interessante. Eu convido você a me acompanhar aqui agora. Vamos lá. Para presidir a audiência de instrução e julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de convocação de magistrado de instância igual ou superior à dos denunciados, pois o juiz instrutor atua como longa-manos do ministro relator sob sua supervisão. Aqui tem vários pontos para a gente contextualizar esse destaque. Primeiro, nós sabemos que STJ e STF na Constituição Federal de 88, e se você tem qualquer dúvida sobre isso, procura um vídeo aqui no meu canal que trata sobre esse assunto. Eles funcionam como cortes de sobreposição interpretativa do direito federal, no caso do STJ, e da Constituição Federal, no caso do STF, ok? Eu tenho, inclusive, uma sequência de vídeos que eu falo sobre repercussão geral e que eu explico um pouco isso. Então, você está convidado a ter acesso a esse Entenda Direito aqui do canal. Ok, maravilha. Então, temos cortes de sobreposição que a gente chama, em sentido amplo, de instâncias extraordinárias, cujo acesso se dá mediante a técnica processual. No caso do STJ, do recurso especial, no caso do STF, do recurso extraordinário. Ok. Mas essas cortes de sobreposição interpretativa do direito federal e da Constituição Federal, que dizem o sentido e o alcance das normas legais e das normas constitucionais, informando todo o sistema jurídico, elas também têm competências recursais ordinárias e têm também, ponto 2, jurisdição originária. Professor, o que é isso? Veja só. Começando de trás para frente. Jurisdição originária ocorre quando a demanda judicial, a pretensão judicial é deduzida originariamente, como se fosse um juízo de primeiro grau no STJ e no STF. Quando isso acontece? No foro por prerrogativa de função. Então, desembargadores de tribunais de justiça, eles têm a pretensão da persecução punitória ajuizada pelo Ministério Público, investigação, denúncia, originariamente no STJ. O STJ funciona como instância originária. O presidente da República, por exemplo, o presidente do Congresso Nacional, por exemplo, tem a sua jurisdição originária nos crimes no STF. Então, essas mesmas cortes que julgam recursos especiais, que julgam recursos extraordinários, elas também têm competências originárias. É o caso do habeas corpus. O habeas corpus é ajuizado, é impetrado, melhor dizendo, originariamente nessas cortes, de acordo com as regras de competência própria que estão abertas para que elas tenham essa jurisdição originária. Ponto 1. Então, ok. Quando elas têm, essas cortes, jurisdição recursal ordinária? Quando os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais, eles julgam originariamente mandados de segurança, por exemplo. Existe o recurso ordinário constitucional para o STJ. Ou quando o STJ julga um mandado de segurança originariamente. Existe o recurso ordinário constitucional e mandado de segurança para o STF. Então, as cortes de sobreposição interpretativa julgam recursos extraordinários, em lato sensu, recurso em espécie, recurso especial, recurso extraordinário. Elas julgam recursos ordinários constitucionais, como, por exemplo, quando a corte anterior julgou um mandado de segurança em sentido originário, e elas têm jurisdição originária. Originária. Aqui é o caso. Aqui é essa terceira hipótese. Temos um caso de jurisdição originária, desembargadores que estão sendo julgados pelo STJ, persecução penal está sendo, na sua origem, no STJ.
E o que é que acontece num gabinete do STJ? Será distribuída essa persecução penal para um relator que tem um gabinete. No gabinete deste relator, deste ministro, funcionam juízes convocados. Alguns gabinetes têm 2 juízes convocados. Eu trabalhei 7 anos no STJ, conheço bastante dessa realidade. Como assessor de ministro, eu era procurador da Fazenda cedido, assessor de ministro no STJ por 7 anos, conheci muito de perto essa realidade. Alguns gabinetes, a maioria deles, tem 2 juízes convocados, um instrutor e um juiz auxiliar. E eles auxiliam e fazem a instrução dos processos de relatoria do respectivo ministro, dentro daquele gabinete. E aí surgiu a seguinte questão, mas espera aí, um desembargador que funciona como integrante de um tribunal vai ser ouvido e vai ter o seu processo instruído por um juiz convocado, um juiz de primeiro grau? O STJ disse sim, não há nenhum problema. Porque o juiz, aqui, ele está funcionando dentro dessa instância originária, excepcionalmente aberta nos casos previstos para foro por prerrogativa de função na Constituição Federal, como auxiliar do ministro. Como auxiliar do ministro. Então, na verdade, ele é longa-manos do ministro. Na verdade, ele está instruindo ou auxiliando os processos de relatoria do ministro, mas as decisões são dos ministros, pertencem aos ministros. Então, agora eu vou ler de novo o destaque, que eu acho que vai ficar mais claro, né? E assim, a gente sempre aproveita, quando dá, para explicar de uma maneira mais ampla, né? Vamos lá, vamos estudar. Para presidir a audiência de instrução e julgamento perante o STJ, não há obrigatoriedade de convocação de magistrado de instância igual ou superior dos denunciados, que são desembargadores, pois o juiz instrutor atua como longa-manos do ministro relator. Certamente, o desembargador pode ter achado estranho, estar na condição de investigado e sendo ouvido, né, inquirido, ou ter o seu interrogatório, por exemplo, que é um ato processual importantíssimo de defesa, né? É um ato processual de defesa, essencialmente de defesa, um momento importantíssimo do processo, e esse ato está sendo presidido por um juiz. Olha, eu sou desembargador, convoca então um desembargador para fazer? Não. O STJ disse que não há problema nenhum nisso, que faz parte da estrutura e da organização interna do STJ ter juízes auxiliares e instrutores, tá? Então, isso aqui é bem tranquilo, né, pessoal? Inclusive, é mencionado aqui, atua como longa-manos, sob sua supervisão, não havendo obrigatoriedade de convocação de magistrado. Só uma curiosidade, já houve, e há, tanto no STF como no STJ, desembargadores nessa função, tá? Inclusive alguns que eu conheço. Conheci e conheço. Excepcionalmente, quando o ministro convoca um juiz em sentido amplo, ele pode convocar um membro integrante de um tribunal ou um juiz de primeiro grau. E há, sim, desembargadores que funcionam nessa, mas não há obrigatoriedade de que seja um desembargador para ouvir outro desembargador. Pode ser um juiz de primeiro grau. Portanto, pessoal, esse foi o nosso caso aqui, o precedente que nós comentamos hoje, o precedente da Corte Especial, né? Corte Especial do STJ, né? Um precedente aqui muito interessante, muito bacana, né? Serviu para a gente revisar algumas coisas, pincelar algumas coisas que você já acompanha aqui no canal de Ordinário. E eu vejo você até outro vídeo. Bons estudos. Participe aqui dos nossos grupos de estudo, da nossa imersão em jurisprudência. Você é sempre muito bem-vindo, tá? Muito bem-vinda. Um grande abraço e até mais.